Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, querido Pai, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos dê a direção nessa noite, a Tua palavra para nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui em Romanos diz assim: a nova vida. Glória a Deus. O versículo 1 diz assim: rogo-vos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Ainda não? Vamos aguardar aqui um pouco. Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém? Diz assim lá no versículo, no título, a nova vida. No versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? E no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Nós temos as nossas vontades, sim ou não? Nossos desejos. Mas as nossas vontades nem sempre são boas. Glória a Deus. É ou não é verdade? Às vezes eu tenho vontade de tomar açaí. Você tem vontade de tomar açaí? Tenho vontade, isso são desejos. Mas tem desejos que são ruins. Diga glória a Deus. E são desagradáveis para Deus. Para nós pode ser até agradável, mas para Deus é desagradável. Glória a Deus. Então, a perfeita vontade, ela está em Deus. Deus tem a perfeita vontade. A Bíblia fala que Davi, ele se tornou um homem segundo o coração de quem? De Deus. Por quê? Porque as vontades de Davi eram parecidas com a vontade de quem? De Deus. Tudo que Davi pensava em fazer já estava praticamente aprovado por quem? Por Deus. De maneira que Deus queria falar para Deus: Senhor, eu vou fazer tal coisa assim. Aí Deus fala: faz, pode fazer. O que você fizer, aprovar. Porque o que você pensa é bom. Diga glória a Deus. É igual como foi na criação do mundo. Deus falava: vou fazer a luz. Ele fez a luz. Aí o Senhor Jesus, que era o Filho, dizia:
e falar para ele: será que está bom? É bom, então deixa a luz aí. Vou fazer agora a terra. E ele viu que era bom, então ele deixou a terra. Então tudo foi ter uma confirmação com o filho. Porque o pai e o filho têm a mesma vontade, o mesmo desejo. Glória a Deus, Deus. Só que nós temos uma natureza que não é perfeita. Nós somos seres humanos. E a nossa vontade nem sempre é agradável. Às vezes nós acertamos, mas às vezes não. Glória a Deus, Deus. E Deus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo, dizendo: vocês têm que experimentar a perfeita e o que, pessoal? Agradável vontade de Deus. Mas para isso, vocês não podem se conformar com este século. Diga glória a Deus. Quem está entendendo isso? Como assim se conformar? Ele fala sobre o século, mas fala sobre os tempos. Nós estamos vivendo tempos diferentes. Tempos, às vezes que o certo é errado, o certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. Diga glória a Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. A igreja é para estar cheia ou vazia? Mas às vezes está o quê? Vazia por quê? Porque tem muitos que não querem vir para a igreja. Glória a Deus. Não querem se aproximar de Deus. Porque querem fazer a sua própria vontade, seus desejos. E deixam de fazer a vontade de quem? De Deus. Porque se fosse fazer a vontade de Deus, a igreja, principalmente domingo, não estaria cheia. Glória a Deus, igreja. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode entender que o século hoje não está muito legal, muito bom para a gente se basear por ele. Eu vou basear pelo mundo hoje. Se você for se basear pelo mundo hoje, você vai estar longe de Deus. Então nós temos que nos basear pela transformação da nossa mentalidade, da nossa mente, que foi transformada pela palavra de quem? De Deus. Hoje nós temos uma mente transformada porque nós adquirimos o conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus, Deus. E por ela nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Só que muitos conhecem, têm esse conhecimento, mas mesmo assim, como diz muitos, são teimosos e não fazem a vontade de Deus, mesmo sabendo. Então, o que tem que ser feito? Eu não posso me conformar, não posso aceitar viver nesse século, viver nessa situação, se conformando em um século que não agrada, que não vive, que não está na vontade de quem, pessoal? De Deus. Diga glória a Deus. Tem gente que sabe que a única forma de ser salvo é o quê? Ser batizado. Sabe ou não sabe? Mas não se batiza. Por quê? Porque ainda se conforma. Não, quer viver ainda assim. Então, ainda vive, tem o conhecimento, mas não procura dizer: eu não aceito viver assim, eu quero viver servindo a Deus da maneira que Ele quer que eu viva. Tem muita gente que sabe que tem que aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas não aceita. Por quê? Porque ainda se conforma, está dizendo: eu quero viver desse jeito ainda. Eu tenho conhecimento disso, mas eu ainda não quero. Então, igreja,
Ele está falando, não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga glória a Deus. Amém? Temos tradições, temos regras neste mundo. É ou não é verdade? Regras, e umas agradam a Deus e tem outras que não agradam a Deus, que são totalmente contra a Bíblia, contra a vontade de Deus, contra o que Deus quer que façamos. Então nós não podemos aceitar essas coisas. Nós temos que já viver de acordo com o que nós já aprendemos de quem, pessoal? De Deus. Glória a Deus. Aí na primeira parte fala assim: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Qual é o culto racional? É o que nós estamos agora praticando. Nós estamos cultuando a quem? A Deus, não é isso? Estamos dando o nosso louvor, estamos dando a nossa adoração, daqui a pouco alguém vai ofertar, daqui a pouco alguém vai bater palma, aplaudir o nome dele. Isso é exaltar a Deus. Diga glória a Deus. Então nós estamos dando o nosso culto para quem, pessoal? Para Deus. Diga glória a Deus. Só que muitos às vezes trazem no coração, como posso dizer, uma outra divindade ou outro Deus, e acaba que divide a sua adoração. O seu culto não é mais somente para o Deus vivo, mas é para um outro Deus estranho, que não tem nada a ver com Deus vivo. Diga glória a Deus. E essa adoração Deus não aceita. Essa adoração Ele rejeita. Diga glória a Deus. O seu culto tem que ser basicamente, exclusivamente só para quem? Para o Deus vivo e poderoso. Não tem outro Deus além dele. Só tem um Deus que fez os céus e a terra. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Se tiver outro Deus feito pelas mãos dos homens, de madeira, de gesso, ou de barro, de qualquer outro material, você já está dando uma segunda adoração, você está dividindo a sua adoração, e isso já não é mais um culto racional, isso já é um culto irracional. Diga glória a Deus. Então, Deus requer de nós a santificação. E santificação significa separação. Nos manter conservados, separados da contaminação. E o que contamina o coração de um adorador, de um filho de Deus, é você dar uma adoração para outro Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é um Deus vivo. Então, existe a santificação para você conservar o meu coração exclusivamente para o único Deus, e tem a santificação para você se conservar separados, você que é mulher, para o teu marido, ou o teu marido para a tua mulher. Então existe separação para Deus e existe a separação do teu esposo ou da tua mulher. Duas santificações que você tem que conservar. Diga glória a Deus. Quem está entendendo isso? Então você não pode ser infiel com Deus, e você também não pode ser infiel com o teu marido ou com a tua mulher, porque isso se chama contaminação, imundície, motivo de rejeição, e Deus não se agrada disso, e também a sua esposa não vai se agradar disso, nem seu marido. Diga glória a Deus. Quem está entendendo?
Isso são coisas que são desagradáveis. Então, nós temos que fazer sempre aquilo que agrada a quem, pessoal? A Deus. Diga glória a Deus. Nós não podemos dizer ou fazer qualquer coisa se nós estivermos dando uma adoração contaminada. Nós temos que manter santos nesse sentido, para a sua esposa, para o seu marido e para o seu Deus, que o nosso Deus é Deus vivo. Glória a Deus. A Bíblia fala em Apocalipse, vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ver um exemplo de rejeição. Você pode pensar assim, mas Deus, Ele recebe tudo que eu faço. Mas não é por aí não. Nem tudo que você faz para Deus, Ele recebe. Deus também rejeita. Deus, Ele tem prazer e Deus também tem nojo. Ele pode sentir prazer e pode sentir nojo do que você dá para Ele. Então, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de quem, pessoal? De Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? É o Filho dele, né? O unigênito, Jesus Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de quê? De vomitar da minha boca. Olha só, esse aqui é um exemplo de que Deus, Ele às vezes pode ter nojo do que você deve dar para Ele. Você pode dar o que você quiser, uma oferta, um louvor, uma adoração. Se você estiver sem a graça, se você não achar graça diante dos olhos de Deus, você não vai conseguir agradar a Deus. Você tem que fazer para Deus sempre o melhor. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, pessoal? Você está entendendo isso? Vou te dar mais um exemplo de que Deus, Ele pode rejeitar o teu culto a Ele, a tua adoração, se você não tiver diante dos olhos dele graça. Glória a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 10. Olha só o que Deus fala aqui. Isaías capítulo 1, versículo 10. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Condenado o culto hipócrita. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vinde para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações não
mortal, iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, não me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai a fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça e repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão, pleitai a causa da viúva. Glória a Deus. Então você viu aqui que Deus, Ele rejeitou todas as festas que faziam ali, todas as cerimônias que faziam para Deus, os sacrifícios, as ofertas. Por quê, pessoal? Porque eles estavam fazendo de uma forma hipócrita, fingindo. Não era uma coisa racional, como foi falado aqui no livro de Romanos, né? Onde nós começamos. Não foi algo realmente para Deus. Existia ali adoração para outros deuses. Existia uma adoração dividida. Tinha coisas associadas ali no meio do culto para Deus que não agradavam a Deus, as ofertas. Aquele povo de Sodoma e Gomorra estavam vivendo, praticando várias orações, fazendo várias ofertas, sacrifícios para Deus, mas Deus não estava mais suportando. Ele fala, e dizer que ele não queria mais saber daquelas coisas que faziam para ele. Já estava rejeitando, já estava no limite. Então, igreja, Deus ele pode ouvir as nossas orações, Deus pode receber tudo que nós fazemos, mas Ele também pode rejeitar se Ele não se agradar. Se a forma como você faz o seu culto, dá o seu culto, a sua adoração, o seu louvor para quem? Para Deus. Diga agora. Quem está entendendo isso? Vou te dar um exemplo. É como se fosse você, por exemplo, um rapaz vai conquistar a mulher, né? A moça. O que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer com a moça? Para o rapaz conquistar a moça? Ele tem que fazer o quê? Tem que dar um presente, né? Pelo menos uma caixa de chocolate. É ou não é verdade? Tem que fazer algo especial. Tem que dar uma flor. Quem é a mulher que gostaria de receber uma flor aqui, de alguém? Só joga ali, as duas jogam. Tá vendo? A mulher gosta disso. E se fosse um homem, um rapaz, gostaria de receber o quê? Uma camisa, né? Alguma coisa, um relógio. Então, mas vamos dizer no caso da mulher, que o homem reconquista a mulher. Você tem que dar um presente, você tem que agradar essa pessoa. Diga glória a Deus. Mas se você fizer de qualquer jeito, se você der uma flor seca, murcha, só o galho, só uma folha velha seca, ou se você der um chocolate estragado, passado a validade, essa mulher vai rejeitar ou ela vai comer assim mesmo jeito? Ela vai jogar onde? No lixo. Diga glória a Deus. Ela não vai aceitar. Ela vai ficar com o coração decepcionado, triste, né? É assim Deus também. Diga glória a Deus. Se você fizer qualquer coisa para Deus, se você fizer de qualquer jeito, Ele não vai aceitar. É o que nós acabamos de ler, Ele vai rejeitar. Amém? Mas se você, por exemplo, escolher uma melhor flor, um chocolate bem
chocolate tem que ser amargo, né? Um chocolate amargo, e presentear, e fazer ali uma capa, colocar um laçozinho assim, e você dá, aí você vai o quê? Agradar. É ou não é verdade? Você vai agradar, e a mulher vai ficar com um sorriso assim, rapaz, presente bom. Diga glória a Deus. Então, é a forma como você dá para quem, pessoal? A sua adoração, o seu culto para quem? Para Deus. E o apóstolo Paulo diz assim: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e o que, pessoal? E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a maneira como você vai agradar a Deus, é você santificando o teu coração para que ele possa ser só de Deus, o seu louvor só para Deus. Diga glória a Deus. Que não tenha mais outro Deus na sua vida se não for Ele, e você fazer o melhor para Deus. Diga glória a Deus. Quem está entendendo isso? Você está entendendo? Então faça para Deus sempre o melhor. Diga glória a Deus. Amém? Teu louvor, tua adoração, não faça de qualquer jeito. A oração que você faz, faça de coração, seja sincero. Não finge só, vou só lá na igreja mesmo, só para mim. Não, faça de coração. Diga glória a Deus. Amém? Em nome de quem? Senhor Jesus. Jesus Cristo. Então, que Deus ele possa sempre ouvir, né, a nossa oração, o nosso louvor. Porque coisa ruim é nós sermos o quê, pessoal? Rejeitado por quem? Rejeitado por Deus. Isso é coisa ruim. E a melhor parte é você estar aqui na casa de Deus, como fez Maria, né? Escolheu a boa parte, e a boa parte não lhe será o quê? Não lhe será tirada. Glória a Deus. Em nome de quem? Senhor Jesus. Jesus. Então é isso. E a única coisa também que falta falar para vocês é sobre as tradições, né? Nós passamos por vários tempos até chegar hoje no século XXI. De lá para cá, nós fomos criados e ensinados de uma maneira diferente, às vezes, do que está escrito onde? Na palavra de Deus. Tem muitas coisas que nós devemos renovar, nós devemos tirar dos nossos pensamentos, devemos procurar nos aperfeiçoar de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Por exemplo, a Bíblia fala que nós devemos ouvir a palavra, não somente ouvir, mas nós devemos o quê? Praticar. E se nós só ouvir ela e não praticar, nós vamos estar edificando a nossa vida onde? Numa areia, né? Ou seja, nós vamos estar fazendo algo em vão. Mas se nós estivermos ali praticando, nós vamos estar edificando, nós seremos comparados com uma pessoa que edificou a sua casa onde? Uma rocha. Ali vai ficar para sempre, ninguém vai conseguir tocar. Então nós devemos praticar, devemos renovar a nossa conduta diante de Deus. Glória a Deus. Não se conformarmos de século, porque se nós não passarmos por uma transformação, não adianta. Glória a Deus. Como assim? Você viu o exemplo de Nicodemos. Nicodemos, ele era um sacerdote, um dos principais sacerdotes. Ele era um homem mesmo que praticava tudo que estava na lei de Deus, nos mandamentos. E ele pensava que ele já estava lá no céu, que já estava tudo certo, que ele era debaixo de Deus era ele, debaixo do Senhor era ele, só ele, o santão. Mas na verdade, quando ele foi falar com o Senhor disse para ele: se você não nascer de novo, você não vai entrar onde? No reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Ou seja, nós todos temos que passar por uma renovação. Nós não podemos aceitar só as regras, as coisas que nós já estamos, nós aprendemos. Mas nós temos que nos
basear na Bíblia, na palavra de Deus. Glória a Deus. E queria falar sobre o quê, pastor? Sobre o batismo. O Nicodemo tinha que ser batizado, tinha que aceitar o Senhor na sua vida, como seu Salvador. Ele não tinha feito isso ainda. Ele só reconhecia que o Senhor vinha de Deus, né, da parte do céu, mas ele não fez uma aliança. É o que muitos estão nesse momento ainda precisando. Reconhece, sabe que tem que aceitar o Senhor, que tem que ser batizado, que sabe que tem que, muitos e sabe que tem que casar, né? Muitos estão vivendo aí, mas não casaram. Tem que casar, mas não casa. E aí? Tudo isso é o que, pessoal? É necessário. Então, nós temos que fazer aquilo que é agradável a quem? Aos olhos de Deus. Diga agora a Deus. Então, tudo isso, pessoal, faz parte do seu culto racional para quem? Para Deus. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem? E isso vai muito mais além, porque essa palavra é grande. Eu ainda vou falar sobre isso depois, no final do ano. Tem outras coisas para passar para você, mas nós temos que nos basear na Bíblia. Se você se basear na Bíblia, ler a Bíblia, você vai passar a conhecer o que é agradável, o que não é agradável, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom, o que vale a pena, o que não vale. Você vai passar a ter uma vida que agrade a Deus. Mas hoje em dia, o conhecimento que você tem, você já é uma bênção para Deus. Só continue fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus. Glória a Deus, Deus. Tenha no teu coração que o único Salvador é quem? Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, vamos adorar a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Feche teus olhos, põe a mão sobre o coração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e querido.